Bom dia aos irmãos. Confesso que a saudade é muito grande de cada um de vocês. É ruim a gente ver o nosso templo vazio. Faz falta cada um dos irmãos, cada uma das crianças, adolescentes, todos os irmãos fazem muita falta. Nós sentimos realmente um vazio muito grande quando estamos aqui, não temos a presença, a comunhão dos irmãos. Mas nós sabemos que o nosso Deus ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então está aqui comigo, está aí com vocês, está nos nossos cultos, em todos os lugares que estamos, Ele está conosco. É um Deus de perto, um Deus de longe, é um Deus presente. Vamos orar pedindo para que Ele nos abençoe neste culto que prestaremos a Ele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua maravilhosa graça, Senhor. Meu Deus, te louvamos porque Tu és um Deus que tem mostrado a Tua presença, Senhor, no decorrer da história, Senhor, desde o princípio até os dias de hoje. O Senhor tem conduzido o Teu povo, Senhor, da maneira que lhe convém, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és um Deus que conduz o Teu povo com amor, com cuidado, com misericórdia e com graça, Senhor. Te louvamos, meu Deus, por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada conhecido que está acompanhando este culto através da internet, Senhor. Te louvamos, meu Deus, e pedimos que a Tua palavra faça morada nos nossos corações. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que eu te peço, agradecido, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
A moça da chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente. Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim, e no início ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de um ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações, porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver.
Irmãos, nós vamos, nesta manhã, meditar em Mateus, capítulo 5, verso 17 a 20. Abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Mateus 5, 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Irmãos, depois de ensinar no nosso culto sobre as bem-aventuranças, sem dúvida havia ali uma dúvida muito grande nas pessoas que estavam acompanhando o que Jesus ensinava. E é impossível ser bem-aventurado. Eles deviam pensar isso: é impossível ser bem-aventurado. Como que a gente pode ser justo assim? E quanto à lei de Moisés, o que nós devemos fazer? Então eles pensavam: como podemos alcançar essa justiça? Lembrando que é difícil eles terem esse entendimento, porque eles foram criados, ensinados de acordo com a lei. Desde pequeno era para eles inculcarem a lei nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu dia a dia. Então eles relacionavam tudo aquilo que eles ouviam com o que haviam aprendido na infância. Na lei de Moisés, Deus certamente revelou ali seus padrões para uma vida de santidade. Os fariseus, nós sabemos, eles defendiam a lei e procuravam lhe obedecer, mas Jesus afirmou que a verdadeira justiça deve exceder aquela dos escribas e fariseus. Para o povo em geral, os escribas e os fariseus eram as pessoas mais santas da comunidade. Imagine para esse povo eles olharem assim: olha, a nossa justiça deve exceder a deles. Essas pessoas que são tão santas, que são tão abençoadas, as pessoas que exalam luz, como é possível a gente exceder a justiça desses homens? Se eles não conseguiram exercer, encontrar a justiça, que esperança havia para o povo? E Jesus explica a própria atitude com respeito à lei, descrevendo 3 procuras interessantes que existem a respeito da lei. A primeira é possível procurar destruir a lei? Verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar. Os fariseus, era justamente isso que eles faziam. Eles faziam abrogar, não cumprir a lei. Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus não era proveniente de nenhum líder rabínico, não era proveniente de nenhuma classe deles. Então, a autoridade de Jesus para eles já era questionada. Em vez de ensinar os preceitos das autoridades no assunto, como os escribas e fariseus, Jesus ensinava com uma autoridade diferente. A autoridade de Jesus, ela vinha do alto, ela vinha de Deus. Simão Pedro respondeu certa vez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16 e 17. Então Jesus parecia desafiar a lei não apenas com a sua autoridade, mas também com as suas ações. Curava pessoas no sábado, não fazia caso das tradições dos judeus, seus relacionamentos pareciam se opor à lei, pois seus amigos eram publicanos, eram pecadores, mas no entanto,
eram os fariseus que destruíram a lei, que buscavam destruir a lei. Por meio de suas tradições, privavam as pessoas da palavra de Deus e, por meio de uma vida hipócrita, desobedeciam às leis que eles afirmavam a proteger. Os fariseus pensavam estar guardando a palavra de Deus, quando na verdade eles reprimiam a palavra de Deus, sufocando com os preceitos humanos que eles tinham e acabando com a vitalidade da palavra. O fato de terem rejeitado a Cristo quando veio à terra comprovou que a verdade interior da lei não havia penetrado o coração desses homens. Eles estavam tão invocados com a lei, a preocupação da lei para eles era tão grande que eles começaram a criar mecanismos externos para que a lei não fosse descumprida. Só que com isso foram criando tradições que afastavam as pessoas de Deus. E Jesus deixou claro que ele veio para honrar a lei e ajudar o povo de Deus a amar a lei. Não ter medo, não achar que é algo inalcançável, mas a amar, aprender dela e colocá-la em prática. Recusou a justiça artificial dos líderes religiosos, que não passavam de uma farsa. Quantas pessoas a gente tem visto enganados por líderes religiosos que não se passam de farsa, que buscam ensinar preceitos próprios, que buscam ensinar através de tradições de religiões, mas não buscam ensinar através da palavra de Deus. Uma vez que era falsa, não se reproduzia em outros de maneira viva e eficaz. Ensinavam, mas não havia uma reprodução dessa lei. Promovia apenas o orgulho e não a humildade. Conduzia à escravidão e não à liberdade. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque é fácil buscarmos destruir a lei do Senhor. Em todo momento é fácil a gente criar preceitos próprios para destruir a lei do Senhor, criar maneiras próprias de agir e de assim destruir a lei do Senhor. Isso não será cobrado. Segundo, podemos procurar cumprir a lei. Verso 17b, Jesus fala, mas cumprir. Ele veio para cumprir, ele não veio para destruir, ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir. E Jesus cumpriu a lei de Deus em todos os aspectos de sua vida, em todos. Cumpriu no seu nascimento, pois foi nascido sob a lei. Gálatas 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Seus pais realizaram todos os rituais prescritos para um menino judeu. Pode procurar na Bíblia, ele foi circuncidado, todas as etapas que Jesus tinha que passar como judeu, ele passou. Por certo, também cumpriu a lei em toda a sua vida, pois a gente não vê ninguém capaz de acusá-lo, ninguém foi capaz de levantar um falso contra Jesus, porque ele cumpria a lei. Jesus obedeceu a todos os mandamentos na lei, sem, no entanto, se sujeitar às tradições dos escribas e dos fariseus. Ele não se sujeitava, ele combatia essas tradições. O Pai expressou sua aprovação declarando, Mateus 3,17, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Diz assim, então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Isso em outra versão, Mateus 3,17. E Mateus 17,5 diz assim, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Jesus também cumpriu a lei em seus ensinamentos, e foi isso que o levou a entrar em conflito com os líderes religiosos da época. Jesus, ele procurava seguir realmente a lei, ele ensinava a lei, ele vivia a lei, e isso trouxe conflito com os povos religiosos daquela época. Quando começou o seu ministério, encontrou a palavra viva de Deus, recoberta de tradições e de interpretações humanas. A palavra de Deus, ela é viva,
se ela começa a se mostrar ineficaz, se ela começa a se mostrar morta, é porque não está sendo ensinada como ela deve ser, não está sendo vivida como ela deve ser. Ele passou por isso, ele encontrou uma casca de religiosidade, ele rompeu com essa casca de religiosidade e guiou o povo de volta à palavra de Deus. Em seguida, ele revelou-a como uma nova forma de viver para uma gente acostumada com a letra da lei, não com a essência da vida. Irmãos, na morte de Jesus e na ressurreição, Jesus cumpriu a lei de maneira especial, pois ele levou sobre si a maldição da lei. Em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele cumpriu os tipos e as cerimônias do Antigo Testamento para que não fossem mais necessários ao povo de Deus. Depois, irmãos, leiam lá Hebreus 9:10. Irmãos, leiam com tranquilidade. Agora muitos têm mais tempo, então no período que você iria se deslocar para a igreja e você voltaria para a igreja, use esse tempo para ler Hebreus 9:10, quando Jesus mostra ali os tipos de cerimônia que, quando ele fala ali sobre tipos de cerimônia que não são mais necessários ao povo de Deus. Ele colocou de lado a antiga aliança e firmou uma nova aliança, a fim de não podemos dizer que a fim de destruir a lei, apesar que, se a gente for pensar, a fim de destruir a lei, Jesus não lutou contra ela, ele a cumpriu. Talvez fique mais claro para você essa ilustração. Há duas maneiras de você destruir uma semente. Eu não sou muito sábio na questão de sementes, mas é óbvio. A primeira é você esmagando ela em pedaços. Esmague, triture essa semente, enrola ela ali no plástico, acabou, você destruiu essa semente. A outra é plantando essa semente para que cumpra o seu propósito e se transforme numa árvore. Jesus, ao cumprir a lei, ele conseguiu transformá-la em uma árvore frondosa, em uma lei onde ali ela abrange agora muito mais aspectos, muito mais clara, muito mais objetiva para nós entendermos. Quando Jesus morreu, ele rasgou o véu do templo e abriu o caminho para a santidade. Hebreus 10, 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele também derrubou o muro da separação entre os judeus e os gentios. Efésios 2, 11 a 14 diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Ela não era para nós a aliança, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Nós somos aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Efésios 2, de 11 a 14. Uma vez que a lei foi cumprida em Jesus, não precisamos mais de templos construídos por mãos. Não há a necessidade do templo construído por mãos para nós nos aproximarmos de Deus. Nós temos a nossa comunhão com Deus aqui, com os irmãos, mas essa é prova, esse período que estamos passando é prova de que o templo não é prioridade na vida do cristão, e sim a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é eu aqui
você aí na sua casa, todos nós participando deste culto, todos nós envolvidos com algo em comum, assim como o povo na igreja primitiva tinham algo em comum, só que eles tinham a oportunidade, a alegria de se reunir. Quanto faz falta para a gente nos reunir? Quanto é triste a gente ter que ficar em casa e vendo um culto pela internet, pela televisão. Como é bom a gente estar ali presencialmente, a gente está cumprimentando, a gente está orando, vendo o rosto do irmão, sabendo o que o irmão está sentindo, o que o irmão está passando. Isso é muito importante. Então, os templos construídos por mãos humanas, hoje ela tem essa finalidade de comunhão da igreja, comunhão uns com os outros, de local de reunião, não necessariamente Deus está presente somente ali. Colossenses 2, de 10 a 13, fala também dos rituais religiosos. Diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Mas como é possível a gente cumprir a lei? Nós devemos nos entregar ao Espírito Santo e deixar que Ele opere na nossa vida. Romanos 8, 1, 3 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O Espírito Santo, ele permite que a gente experimente a justiça da lei na nossa vida diária. Isso não significa que temos uma vida perfeita, não significa que nós temos uma vida sem pecado, mas sim que Cristo vive em nós pelo poder do Espírito Santo. Gálatas 2, 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem lê as bem-aventuranças vê ali retratado o caráter perfeito de Jesus Cristo. Apesar de nunca ter se entristecido com o seu pecado, com o pecado dele, pois ele jamais pecou, ainda assim foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Jesus nunca precisou sentir fome nem sede de justiça, pois era o santo Filho de Deus, mas se agradou da vontade do Pai, entrou em saciedade nessa obediência. João 4, 34 diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A única forma de experimentar a justiça das bem-aventuranças é por meio do poder de Cristo. Estou falando bem-aventuranças, na última mensagem nós falamos sobre Jesus ensinando as bem-aventuranças. E por último, podemos procurar cumprir e ensinar a lei. Verso 19: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Isso não significa que nós devemos voltar toda a nossa atenção para o Antigo Testamento e esquecer o Novo. Depois leia 2 Coríntios 3, deixa bem claro ali o nosso ministério, ele se refere à nova aliança. Se a sua igreja só fala em Antigo Testamento, se a sua religião é voltada para o Antigo Testamento, só Antigo Testamento, reflita sobre isso, há algo errado. Existe, porém, o ministério da lei, 1 Timóteo 1,9 e na sua sequência, depois leia com atenção, releia porque pode ficar confuso para você. Ele não é contrário à mensagem gloriosa da graça de Deus, não é contrário. Jesus deseja que cresçamos em conhecimento da graça gloriosa de Deus, que nós possamos crescer, obedecer a sua justiça, a fim de que possamos ser capazes de compartilhar a sua justiça. A lei moral de Deus não mudou. Entendam isso? A lei moral de Deus não mudou. 9 dos mandamentos são repetidos nas epístolas do Novo Testamento. 9 deles, são 10, 9 deles são repetidos. A única exceção é o mandamento sobre o sábado, porque ele era dado como um sinal para Israel. Neemias 9:14, fizeste que conhecesse o teu sábado santo, e lhe destes ordens, decretos e leis, por meio de Moisés, teu servo. Os próprios cristãos, os primeiros cristãos, eles já falavam da questão do dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, no domingo. Agora, uma coisa importante, lembremos, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado por causa do homem. Nós temos que separar um dia para adorar o nosso Deus, nós temos que dedicar um dia ao nosso Deus, nós temos que ter o prazer de ter a presença do Senhor, de buscarmos a tua presença, de orarmos, cantarmos, louvarmos, de termos aquele momento, aquele dia dedicado para Deus. Então, se você, no nosso calendário, a nossa folga é que dia? É no domingo, a maioria das pessoas folgam no domingo. Então, nós cultuamos a Deus no domingo, por ser o dia do Senhor, por ser o dia que a gente tem a folga. Se fosse no sábado, faríamos no sábado. Quem só tem folga na segunda, procure uma igreja que abra na segunda, procure cultuar, reunir, dedicar sua vida a Deus e voltada só para Deus nesse dia. Mas reserve um dia para adorar ao Senhor, um dia para descansar no Senhor. Queridos irmãos, nós temos que tomar cuidado, não obedecemos a uma lei exterior por medo. Antes, como cristãos nos dias de hoje, obedecemos a uma lei interior e nós vivemos com ela por causa do amor. O Espírito Santo nos ensina a palavra, nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Ela não só ensina e fala agora se vira, ela nos capacita. O Espírito Santo nos capacita a vivermos a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Pecado continua sendo pecado. Deus continua a castigar o pecado. O pecado não agrada a Deus. Você sabe disso, todos nós sabemos. O mundo todo sabe que o pecado não agrada a Deus. A realidade dos cristãos de hoje, nós temos ainda mais responsabilidade, porque nós temos mais conhecimento sobre o pecado. Quanto nós temos ouvido sobre o pecado, quanto nós temos sentido do que o pecado tem feito nas nossas vidas, na vida das pessoas, no nosso mundo. Verifique o nosso mundo, verifique a maldade que há no mundo. Quantos casos, você liga na televisão, maldade, quantas barbaridades são feitas, não apenas com estranhos, mas com filhos, com os pais. Nós temos visto, pecado continua sendo pecado. Nós, como crentes, como salvos, como santos, devemos ter responsabilidade de cumprir a lei, de ensinar a lei, viver a lei. Queridos irmãos e amigos, se o Deus que você crê não está fundamentado na Bíblia, e sim em um líder ou em uma tradição,
você precisa rever seus conceitos, você precisa rever a sua vida, você precisa rever tudo que está acontecendo ao seu redor. Se o que te move é um líder, o que te move é uma religião, é uma tradição, está errado. Você tem que ser movido pela palavra de Deus. O seu fundamento deve ser a palavra de Deus. Procure uma igreja que siga a palavra de Deus, que não tenha tradições, que não tenha líderes que ordenam para você fazer isso ou aquilo. É a palavra de Deus que nos ordena a fazer o que nós orientamos, o que nós falamos. Jesus nos mostrou que é possível viver, cumprir e agir de acordo com a lei, e que se fizermos, os outros automaticamente serão cumpridos. Vejam esses versículos, Marcos 12, 28 a 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Não existe. Se você tem o amor de Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo, como você ama a você mesmo, todas as leis vão ser cumpridas. Todos os preceitos de Deus na palavra de Deus vão ser cumpridos. Jesus não destruiu a lei, pelo contrário, Ele a cumpriu. Não apenas isso, Ele a ensinou e foi além. Ele viveu. O Salmo 19, 7 e 10, para encerrar: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Essa é a lei do nosso Senhor, é isso que ela busca, e por isso estamos aqui hoje, para levar essa palavra a vocês, nossos irmãos da Igreja Batista Vida e Paz. Como sentimos falta de vocês, como sentimos falta da comunhão, mas que essa palavra que foi lida, que foi trazida, possa fazer morada no seu coração, que você possa colocar em prática, que você possa levar essa mensagem às outras pessoas, viver intensamente a lei de Deus, agora com o Espírito Santo nos ajudando, através da morte de Cristo Jesus na cruz e da sua ressurreição. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse propósito. Natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor
perdi. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois tu és tão bom, tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, tão bom, tão bom, pois tu és tão bom. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar a vida do mundo que está precisando do cuidado de Deus, vamos colocar a igreja, nossas famílias, nossas vidas diante do Senhor, para que Ele venha nos abençoar. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Nós Te louvamos porque tivemos o privilégio de ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Pai, nesse momento que o mundo está precisando do Teu cuidado, da Tua bênção, das Tuas vitórias, nós queremos lembrar por aqueles que estão enlutados nesse momento, ó Pai. Tenha misericórdia deles, daqueles que estão doentes nos hospitais, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia deles, ó Pai. Cumpra o Teu propósito, a Tua vontade na vida deles. Aqueles que estão cuidando dos doentes, ó Pai, médicos, enfermeiras e outras pessoas nos hospitais, que o Senhor tenha misericórdia e abençoa essas vidas, livra eles, ó Pai, de ser acometidos dessa enfermidade. Nós colocamos também, ó Pai, a Tua igreja, os irmãos todos, esteja abençoando, ó Pai, colocando as Tuas mãos de poder sobre eles, porque o Senhor tem controle sobre tudo e livrando eles de todos os males. Abençoa os nossos familiares, ó Pai, não deixa
que nada de mal nos aconteça, que sejamos acometidos desse vírus, ó Pai, mas nos livra desse mal, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, que o Senhor esteja abençoando as autoridades para que tenham sabedoria, para tentar, ó Deus, evitar, diminuir os efeitos desse vírus. Por isso, ó Pai, derrama as tuas bênçãos sobre nós, guarda, livra-nos de todos os males. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos terminando o nosso culto online, mas nós queremos agradecer a todos que estiveram assistindo a nossa programação e também queremos desejar que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. Nós continuaremos com as nossas transmissões, as devocionais, todos os dias às 6 e às 20 horas e aos domingos às 10 horas e às 19 horas, nosso culto online, também quarta-feira, 20 horas. Os irmãos precisarem de qualquer ajuda, em qualquer sentido, os irmãos podem estar procurando ao pastor, ao irmão Rodrigo, a mim, que nós estaremos então nos mobilizando para ajudar os irmãos nas suas necessidades da melhor maneira possível. Se o irmão também precisa dar o seu dízimo, a sua oferta, pode procurar o irmão Rosenval. E nesse instante nós oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus esteja com cada um, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, coloque a sua mão sobre o nosso país, sobre o nosso mundo e que em breve nós possamos estar novamente no nosso templo, nos reunindo para louvar, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus e falar de Jesus para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.